Olá pessoal, como vocês estão? Espero e desejo que estejam muito bem. Fiquem todos bem, em paz e protegidos. A gente tem visto e encontrado muita mãe em dor, em sofrimento. Mães que vêm desesperadas porque o filho está com amizades, né? Está tendo amigos e companhias que não são boas, que são amizades muitas vezes voltadas ou ligadas a vícios. O filho que já está muitas vezes no vício, e não são jovens de 15, 17, 22, são pessoas jovens de 34, 35 até 40 anos que já foram casados, que têm filhos e que estão indo para a droga. Eu conheci uma história de um pai com 5 filhos que 3 praticamente desencarnaram, né? Seja por um acidente, né, no mar, seja o outro por questões de entorpecente, mais um que depois de casado com filho, né, uma pessoa que voltada para o trabalho, passou a usar entorpecente, passou a ter companhias não boas e passou, enfim, a correr riscos, até que desencarnou com uma utilização errada e em grande quantidade, né? Isso aí é realmente um assunto que se deve até depois a gente abrir, questão como se chega, como alguém que desencarnou, né, de entorpecentes, né, que utilizou em demasia, né, que teve aí uma parada cardíaca, que teve algum problema, outro problema no corpo e desencarnou, o que ele encontra? Esse é um outro assunto, mas eu queria falar sobre a mãe que chora pelo filho, a mãe que sofre pelo filho, porque a ligação de uma mãe com um filho, ela é tão profunda, desencarna um filho, desencarna uma mãe, a relação continua. O filho se afasta da mãe e às vezes se afasta de uma forma tão forte que a mãe não consegue às vezes chegar tão próximo dele diante da vibração. E a vibração está muito fora da realidade de um para o outro, não é? Mas a mãe nunca perde o faro. A mãe nunca perde a noção e a consciência do compromisso que foi dado a ela. É um compromisso de almas. Então eu vejo tantas mães chegando no Ser Clarencio, chegando buscando, né, um conforto e uma ajuda, né, buscando esperança para tirar esse filho das situações que estão vivendo, e muitas delas são até agredidas. Eu queria dizer que uma mãe, diante desse compromisso que foi dado a ela, compromisso divino, né, um compromisso sagrado, não existe nenhuma força maior, né, do que a autoridade, que tenha mais autoridade do que ela sobre esse filho. Mesmo que essas influências estejam cegando esse filho, esteja realmente criando nesse filho, né, uma condição dele perder as lembranças das pessoas. Não existe nenhuma força, mesmo nessa condição, né, que tenha mais autoridade do que a mãe. Para isso, a mãe pode realmente modificar situações. Como eu já disse, vi situações lá de mães que chegaram com os 2 filhos nas drogas. Inclusive um, né, no álcool, e saíam à noite. O filho saía à noite, ela não sabia quanto tempo ele ia ficar fora. E ela desesperada, eu falei isso para ela: você tem autoridade. Quando seu filho for sair, envolve ele no azul. Envolve ele no azul, mentaliza que nossa Mãe Maria, nossa Mãe Divina, nosso Mestre Jesus esteja acompanhando ele, cuidando dele. Mantenha essa vibração. E foi aí que, com o tempo, ele, logicamente, teve as dificuldades dele, teve problemas que um dele até
quase morreu, mas ela passou por essas situações e eles também, e hoje um está casado, hoje o outro está desenvolvendo o seu trabalho de ajuda ao semelhante. Eles foram salvos pela fé dessa mãe. E quantas mães que a gente percebe que são as responsáveis em trazer o filho no Seclarente. Quantas mães que fizeram um trabalho de cura, né, de cura física, de uma doença física que o filho estava tendo, através da sua autoridade. Porque a gente sabe que existe energia e existe matéria. A matéria, ela é transformada pela energia. E a energia é alguma coisa que você conduz. A energia é um desejo. É alguma coisa que você dá um comando. E a mãe pode dar o comando. A mãe deseja, como o Mestre Jesus nos diz, que a fé te curou. A tua fé, tamanho de uma semente de mostarda, pode fazer as transformações de montanhas, saindo daqui e mandando para lá. Ele diz que a fé realmente é a grande condição e a grande possibilidade de transformação da matéria. E que a mãe possa fazer isso, que você, mãe, possa. Ore pelo seu filho. Quando você ora, você aumenta a sua frequência. E aumentando a sua frequência, você cria um elo com Deus. E cria um elo com as fraternidades, cria um elo com as forças divinas. E você pode envolver o seu filho. Com essa mãe que envolveu o filho no azul, envolve o seu filho no azul. Existem maneiras e formas de a gente fortalecer muito a nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade é a nossa condição de alcançar muito mais a realidade. Essa realidade que você vê, essa realidade que você não vê. Essa realidade aqui no físico, realidade no astral. Realidade em dimensões. Então, o seu desejo, a sua condução, a sua forma, buscando um procedimento adequado, faz com que você tenha um alcance maior. Existe uma técnica que a gente passa no Seclarente, né, para todos que vão lá nas consultas, que é a leitura dos Salmos. A gente dá o Salmo 1, o Salmo 91 e o Salmo 103. O 1 é prosperidade, o 91 é proteção e o 103 é gratidão. O gratidão que é a mãe dos sentimentos. Então, quando a gente dá para fazer a leitura de salmos em casa, possivelmente de manhã ou à noite, são 3 salmos. E a mãe, ou você que deseja muito desenvolver toda uma proteção, né, para ler esse salmo, essa técnica é você primeiro sentar, pensar em Deus, fazer um tipo de uma comunicação com Deus, como se estivesse sentindo uma ligação no seu coração. Depois você pensa em Jesus, pense em Jesus. Pense em Jesus e faça uma ligação com Ele. Pensa na nossa Mãe Maria, na nossa Mãe Divina. Faça uma ligação. Você pode fazer a ligação com Buda. Você pode fazer a ligação com Paramahansa Yogananda. Você pode fazer a ligação com outro mestre também. Mas faça a ligação no seu coração. E depois que você fez essa ligação, se envolve, sinta-se dentro de uma luz azul, como se estivesse dentro de uma força vibratória azul. E envolve as pessoas queridas que você está orando por ela. Envolve a sua casa nesse azul. Envolve o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Envolve aquele que você quer ajudar no azul. E depois você lê o salmo exatamente dessa forma, com ênfase, como se estivesse conversando com Deus. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei de Deus e medita a sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantado junto da água corrente, dá frutos no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Então faça esses 3 salmos com ênfase. Faça com que essa sua espiritualidade, ou seja, a sua capacidade espiritual de ligação, de comunicação, ultrapasse o campo físico, vá até, né, aqueles campos que você deseja. A mãe, ela tem a autoridade porque foi dada a ela. E ela vai ter a possibilidade de reencontrar, de reencontro o filho.
trazendo esse filho ao encontro dela. Eu sei que às vezes são situações como esquizofrenia, surtos psicóticos, que o filho, a filha, perde a afetividade com os seus familiares. Mas aí que a gente tem que entender que é uma pessoa, um filho doente. Doente não só mental, mas espiritual. Com certeza ele está sendo alvo de muitas aberrações e influências. Então, mãe, pai, faça isso. Faça uma oração, envolva ele e determine que seja afastado todo tipo de força contrária ao bem. Nós conseguimos. Acredite e comece a agir. Tudo ficará bem. Quando você estiver fazendo essa oração, quando você estiver fazendo esse envolvimento, certamente você vai ter muitas forças ali do seu lado. Confie na perfeição de Deus. Que Deus abençoe e fortaleça. Vamos em frente e confiantes.